Bom dia, terceirão! E aí, como é que vocês estão? Estão todos bem? Bom, eu espero que estejam. Nós estamos iniciando o nosso terceiro bimestre. Juntamente com ele, nós iremos aprender muitas coisas juntos, compartilhar alguns conhecimentos e eu espero que essa turma de terceiro ano seja a turma que marque a história do CAD. Por quê? Porque vocês estão vivendo dias atípicos, tendo novas oportunidades de aprendizagens de maneiras diferentes. Não que os outros não tiveram, mas o formato de vocês é completamente novo. E isso dá a oportunidade de vocês serem pessoas diferentes e fazerem a diferença, tá? Durante esse período. E eu espero que todos os objetivos, todos os seus sonhos sejam alcançados. E eu tenho certeza que existe um Deus todo-poderoso que está cuidando de você para que isso de fato se concretize. Vamos para a aula de hoje? Bem, um dos carros fortes do Enem é a arte contemporânea. E como vocês sabem, durante esse terceiro bimestre vocês estarão revendo alguns conteúdos ou dando continuidade àquilo que precisa ser visto para que vocês possam alcançar um bom desempenho. E como a gente trabalhou algumas modalidades artísticas durante a unidade anterior, nós iremos dar continuidade a essas modalidades. E a modalidade artística da qual nós iremos falar agora é a arte de performance. Então, a arte da performance, né, ou arte performática, ela é uma modalidade artística híbrida. O que significa isso? Significa que ela mescla diversas linguagens. Quais são as linguagens que fazem parte dessa modalidade? A arte visual, o teatro e a música. Dentro dessas linguagens, essa modalidade artística, ela trabalha com o corpo, com o nosso corpo, certo? Então, a gente vai ver que, através das emoções e gestos, essa arte, ela possui uma linguagem completamente diferente. E quais são as características dessa modalidade? Tá, então vamos lá. Nós já vimos a primeira, ela possui uma linguagem híbrida. A segunda, não há lugar apropriado para que essa arte aconteça. Pode ser um ambiente público, privado, pode ser um museu, pode ser uma galeria, pode ser um teatro, tá? Então, uma instituição onde o artista estiver disposto a aplicar, certo? Além dessa questão do ambiente, do local onde a arte pode ser apresentada, tem também a questão do corpo como um instrumento, como eu falei para vocês, da ação artística. Então, o corpo, ele é um instrumento, tá? Ele é a obra de arte, a obra é o corpo. E o registro das ações, ela pode acontecer através de vídeos, fotografias ou com a própria presença do corpo ao vivo em alguma exposição. Quando surgiu essa arte? Quando surgiu esse novo modelo? Bom, na segunda metade do século XX, porque as pessoas começaram a apreciar uma nova forma, uma nova maneira de ver a arte. Dentro dessa nova maneira de apreciação, surge a performance, porque ela vai trazendo, através de alguns artistas, um impacto, uma criticidade, ou algo que ele deseja transpor à sociedade através da ação executada por ele. E isso aqui no Brasil, ele se dá início na década de 30 com o artista Flávio Carvalho. Ele fez uma performance, né, durante uma passeata. Ele se vestiu com um figurino feminino para chamar a atenção das pessoas num ambiente público. E isso não era comum naquela época. E por conta disso, realmente foi muito impactante o que ele queria mostrar dentro do que estava acontecendo naquele período. Então, assim, cada artista ele vai ter um objetivo, ele vai querer demonstrar algo, ele vai querer passar uma ideia. O público, às vezes, vai ser contra ou a favor, tá? Isso vai depender muito do ponto de vista do que significa a arte para você, qual é o significado da arte para você. Então, o artista ele não vai estar preocupado, tá? Com a sua opinião, se vai ser contra ou a favor, porque ele sabe que ele vai conseguir atingir
algum público ou algumas pessoas que compartilhem do mesmo sentimento ou da mesma emoção que ele. E a gente sabe que, de fato, na prática é assim que acontece. E a gente, na década de 60, tinha um grupo na Alemanha chamado Fluxus. Nesse grupo teve performances de diversas partes do mundo, apresentando performances diferentes que chamaram a atenção. Entre eles estava o artista Joseph Bios e Yoko Ono, que é uma mulher, e ela fez um vídeo para apresentação onde ela aparece com a roupa vestida de maneira diferente, sensual, só que havia um objeto que fazia parte desse cenário e era uma tesoura. E nessa exposição, onde o corpo dela era um instrumento, o que acontecia? As pessoas utilizavam a tesoura para cortar a roupa que ela estava vestida, onde quisesse cortar, para que ela pudesse ficar, até que ela ficasse despida. Então você me perguntaria assim, professora, que loucura, como é que alguém pode imaginar ou supor que isso é arte? E por que ficar despido? Porque o artista que trabalha com a performance, ele acredita no corpo e nas emoções. Então, para ele, o corpo tem uma linguagem e ele quer transpor essa emoção dele através da linguagem corporal. É o método que ele utiliza. Se você é a favor ou contra, ou se eu sou ou não, não é o X da questão aqui. O que a gente precisa entender, né, nesse momento é que essa modalidade artística, ela trabalha utilizando o corpo como instrumento e ela trabalha essas modalidades. Mas a gente não vai ver apenas exposições de corpo das pessoas em teatros ou ambientes públicos. A gente vai ver também o corpo sendo utilizado de uma forma diferente em performances que trazem emoção e alegria ao coração das pessoas, como, por exemplo, através das peças teatrais, através da música, porque, por exemplo, o balé. No balé, os artistas, eles trabalham a mensagem corporal, eles fazem toda uma performance e as pessoas apreciam e gostam. As pessoas ficam emocionadas com muitas apresentações feitas nessa perspectiva. Há também algumas apresentações musicais através de coreografias, não precisa necessariamente ser balé, mas que também traz uma linguagem singular, também traz uma linguagem única, né? Mas assim, a que mais causa impacto de fato é aquela que utiliza o corpo de uma forma mais escandalosa para causar um impacto maior. E em setembro de 2017 teve um artista que causou muito impacto e muita polêmica, houve muita discussão. Eu me lembro que no CAD mesmo houve também muita discussão em redação e em outras áreas na época. Por quê? Porque muitos não concordaram com o que Wagner Schwartz fez. Ele fez uma exposição do próprio corpo no Museu de Arte Moderna em São Paulo e ele não estava sozinho, ele estava com o quê? Com uma criança. Então ele estava com a criança e as pessoas podiam manipular o corpo, podiam tocar o corpo, porque para o artista, naquele momento ali é como se ele fosse um objeto, um bicho, entre aspas, né? Então ele não se vê como ser humano naquele momento. Então o toque do outro para o que ele quer demonstrar como arte, como ele colocou ali o corpo como arte, como uma escultura ou como algo escultural que as pessoas podiam tocar, para ele é natural, para ele é normal, não é normal para mim e para você, tá? Até porque se tivesse uma escultura despida, a gente não iria ficar tocando nem passando a mão. Talvez alguns pudessem fazer isso, mas a interpretação é completamente diferente de cada um, tá bom? Mas assim, existe essa interação, tá? Do público com o artista durante a arte da performance. Você pode interagir com a obra. E essa obra é o quê? O corpo. Então, para eles é normal que aconteça dessa maneira. Mas eu sei que eu e você, né, temos maneiras diferentes de pensar e de apreciar essa arte. Então, aproveite o seu momento para ver qual é a linguagem artística dessa modalidade que você aprecia. É o teatro? É a música? São as artes visuais? O que você aprecia, entende? Então, alguns artistas muito importantes do Brasil
acabaram se destacando aí dentro dessa modalidade, tá bom? Então, a gente tem Wesley Lee, a gente tem Geraldo de Barros. Então, assim, a gente vai ver que alguns artistas, de fato, eles buscam, né, transpor a arte através dessa modalidade, tá bom? E também nós temos o Nelson Leiner, desculpa, gente, são alguns nomes que a gente precisa lembrar. Nelson Leiner também foi um artista de bastante destaque aqui no Brasil, né, dentro dessa modalidade da performance, tá bom? Então, na próxima aula a gente vai dar continuidade a esses estudos de modalidades artísticas dentro da arte contemporânea, para que a gente possa aprender um pouco sobre isso e entender quais são os tipos de assuntos que são mais questionados durante as provas do Enem, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até a próxima.